Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, qual será o impacto para o mundo inteiro? E qual país será o mais afetado? Primeiro, vamos entender o que é exatamente o Estreito de Hormuz. É uma área pequena, de apenas 33 quilômetros, localizada entre o Irã, Omã e os Emirados Árabes Unidos. É uma passagem marítima estreita, por onde flui quase 20% do suprimento de petróleo do mundo, ou seja, cerca de 17 milhões de barris por dia. Esse petróleo vem de 8 países localizados no Golfo Pérsico, incluindo Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Para os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait e Catar, 90% de suas exportações de petróleo passam por essa rota estreita para chegar ao restante do mundo. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, esses países sofrerão os maiores danos. O primeiro país a ser afetado seria a Índia, porque importa 85% do seu petróleo e 60% disso vem de países do Oriente Médio como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. Os preços dos combustíveis na Índia disparariam e, como consequência, tudo relacionado ao petróleo e todas as indústrias enfrentariam uma grave interrupção. Indústrias poderiam ser fechadas, haveria perda de empregos e a economia seria severamente afetada. O segundo país mais afetado seria a China. A China é a maior importadora de petróleo do mundo, trazendo 10 milhões de barris de petróleo por dia. 40% das importações de petróleo da China passam por esse Estreito de Hormuz. Embora a China tenha construído oleodutos com a Rússia e a Ásia Central, eles não atendem nem a 20% das suas necessidades energéticas. Portanto, se o Estreito de Hormuz for bloqueado, a economia da China pode sofrer um golpe massivo. E se a economia da China for abalada, seus efeitos serão sentidos em todo o mundo. O terceiro país mais afetado seria o Japão, já que importa 90% do seu petróleo e 75% disso passa pelo Estreito de Hormuz. O quarto país mais afetado seria a Arábia Saudita. De 80% a 90% do petróleo saudita vai para o resto do mundo através do Estreito de Hormuz, enquanto apenas 10% segue para a Europa por meio da sua costa no Mar Vermelho. Portanto, se esse ponto de estrangulamento for bloqueado, a economia da Arábia Saudita será fortemente impactada. Imagine que um país perca, de repente, entre 80% e 90% de sua receita. O que aconteceria com ele? Algo semelhante poderia acontecer com a Arábia Saudita. Há também uma grande chance de que a Arábia Saudita envie suas forças armadas para reabrir a rota, o que poderia piorar ainda mais a situação. O quinto é o Paquistão, que obtém cerca de 90% do seu petróleo através do Estreito de Hormuz. Esse petróleo supre aproximadamente 27% das necessidades energéticas do país, então, se a rota for bloqueada, os preços no Paquistão poderiam subir drasticamente. Mas há um detalhe interessante: como o Paquistão compartilha uma fronteira com o Irã e vários relatórios governamentais sugerem que 35% do diesel paquistanês vem de forma não oficial do Irã. Portanto, se o estreito for bloqueado, o Paquistão pode recorrer ao Irã em busca de petróleo, seja discretamente, seja por meio de um acordo oficial. Em seguida vem os Emirados Árabes Unidos, pois cerca de 72% de suas exportações de petróleo dependem do Estreito de Hormuz. O país tem uma opção alternativa, o oleoduto Habshan Fujairah, que lhe permite contornar o estreito e exportar até 60% do seu petróleo. Mas, para uma economia de grande porte como a dos Emirados Árabes Unidos, perder os 40% restantes ainda seria um golpe sério. Depois vem os países europeus como França, Alemanha e Itália, que, em média, obtêm 10% do seu petróleo através do Estreito de Hormuz. Um bloqueio nessa região também os atingiria com força. Globalmente, especialistas alertam que os preços do petróleo poderiam ultrapassar $150 por barril, causando inflação generalizada e possivelmente desencadeando uma grande recessão global. Portanto, essa pequena área de 33 quilômetros tem poder suficiente para abalar o mundo inteiro.